Olá, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo tutorial que tem como objetivo facilitar a elaboração do plano de ação trienal dos cursos de graduação da UFRN. Eu sou Fabiano, sou da Coordenadoria de Planejamento e Avaliação da ACOPAV, da Prograde, e vamos aprender a como preencher os dados relativos ao indicador C6, componentes que mais reprovam no curso. Então, nesse indicador é solicitado que sejam inseridos componentes, no mínimo 7, componentes em ordem decrescente, em termos de porcentagem de reprovação, ou seja, os componentes que mais reprovam no curso, e vinculá-los ao período de oferta na estrutura curricular. Essas duas colunas dizem respeito se o curso apresenta mais de uma matriz curricular, ou seja, um curso manhã, um curso noturno. Então aqui estaria para o manhã, aqui, por exemplo, para o período em que ofertaram o noturno da noite. Temos então a descrição de cada um desses campos, o objetivo, onde encontrar, e podemos perceber então que tem um link para o vídeo tutorial, que é exatamente esse vídeo aqui. Okay? Então, como a gente consegue obter esses dados? Precisamos acessar o portal do coordenador no SIGA. Vamos então em alunos, exportar planilha de notas do semestre. Selecionamos então o semestre, é solicitado do semestre 17.1 a 18.2, então vamos ter que repetir, vamos ter que obter essa planilha para cada semestre. Abrimos então a planilha, podemos perceber então que aqui o nome do curso, o ano, o período, então se refere a 2017.1, o código do componente, o nome do componente, a turma, o CIAP, a matrícula CIAP do professor da turma, ou dos professores da turma, o horário, a matrícula, então aqui é a questão do estudante, a nota dele e a situação. Vamos aplicar um filtro aqui para a gente entender então que situações são essas. Nós temos as situações de aprovado, aprovado, aprovado por nota. Temos a situação cancelado, que diz respeito quando o aluno ele suspende o programa. Desistência, quando o aluno ele entrou na turma no período normal de matrícula, mas no período de rematrícula, aqueles 2 primeiros dias do semestre letivo, ele saiu da turma. Então gera uma desistência, mas essa desistência não é inserida no histórico, não fica nenhum registro dessa desistência, apenas aqui. Excluída significa que o aluno foi excluído por algum motivo, perdeu o vínculo com a instituição, ou foi excluído por outro motivo qualquer da turma. Indeferido, quando o aluno solicita matrícula e, porém, ele, no processamento ele não consegue ficar dentro do número de vagas e por isso a sua solicitação de matrícula ela é indeferida. Temos as diversas situações de reprovação e temos também o trancamento. Para a porcentagem de reprovação, nós vamos utilizar essas condições todas. Para a porcentagem de aprovação, todas essas condições. Como é uma porcentagem, nós temos que dividir pelo total, mas o nosso total não pode incluir a desistência, nem excluído, nem deferido, porque nesses 3 casos o aluno ele não gerou vínculo com a turma, não aparece registro na turma, então por isso a gente, para o nosso total, vai incluir apenas aprovado, cancelado, trancado e reprovado. Okay? Então, primeiramente vamos modificar um pouco esse período aqui. Vamos colocar, ao invés de deixar 1, vamos colocar 2017, 1. Okay? É importante que não tenha ponto, para facilitar depois um estudo mais específico por parte da coordenação com relação ao período letivo. Então podemos colocar apenas 171 no caso, 2017, 1 sem ponto. Vamos repetir essa expressão aqui para todas as outras linhas. Então, para isso, a gente deixa apertada a tecla Ctrl e dá 2 cliques. Então, ele repete o mesmo valor até o final da coluna. Okay? Vamos até o final dela. Podemos deixar a tecla Ctrl apertada e seta para baixo. Vamos até o final da última linha preenchida. Vamos pegar a planilha do outro semestre, ou dos outros semestres, começar agora 17.2. Vamos copiar. Para isso a gente pode, mais uma vez repetindo, então, seleciona a célula 8, deixa apertar as teclas Ctrl e Shift para a direita e para baixo, ainda com a tecla Ctrl Shift apertada, e nós conseguimos selecionar facilmente e rapidamente todo o intervalo que a gente quer. Ctrl C, vamos para a nossa planilha, aqui no final,
Ctrl V, colamos aqui, vamos substituir aqui por 2017-2. Mais uma vez selecionamos aqui, deixamos a tecla Ctrl apertada, 2 cliques, ok? Vamos até o final do documento, Ctrl para baixo, vamos pegar agora mais um semestre, 2018-1, tiramos o arquivo, vamos abri-lo, selecionar os dados, copiar para a nossa planilha aqui, vamos modificar o período, vamos copiar e vamos por fim pegar no último período solicitado, que é o 2018-2. Copiamos. E colamos aqui, vamos só corrigir aqui para 2018-2. Pronto, vamos para o início aqui. Então temos aqui os nossos dados de todos os alunos, todas as turmas que os alunos desse curso aqui se matricularam no de 2017.1 a 18.2. E a gente precisa então pegar a porcentagem de reprovação total durante esse período nos componentes curriculares que esses alunos se matricularam. Então para isso vamos selecionar as colunas código e nome, código do componente e o nome do componente, selecionar tudo, ela mais uma vez, o Ctrl, né, usando Ctrl e setas, Ctrl C, e vamos copiar aqui, por exemplo, a coluna L aqui. Okay. Esses códigos, esses nomes se repetem porque cada aluno pode se matricular, cada turma pode ter mais de um aluno do curso, obviamente. Então vamos remover as duplicatas. Para isso, a gente, ainda com selecionar as colunas ali que a gente acabou de colar, vamos aqui em dados, remover duplicatas, vamos deixar selecionada apenas a coluna L, que é referente ao código, né? Isso porque nós podemos ter disciplinas com códigos diferentes, porém com o mesmo nome, queremos eliminar apenas os códigos idênticos, né? Então, ok, e aí então restou todos esses valores aqui, restaram apenas 213 valores exclusivos, ou seja, 213 componentes curriculares que foram cursados por alunos desse curso entre 2017.1 a 18.2. Okay? Vamos largar mais aqui, né? Vamos colocar a porcentagem aqui de aprovação, porcentagem de reprovação. Então, como é que a gente calcula a porcentagem de aprovação e de reprovação? Nesse caso, nós vamos usar a função conte-se, ou seja, vamos contar as ocorrências quando determinadas condições elas acontecem. Então, a função na célula, no caso aqui, N8, nós vamos então colocar a função é essa aqui, conte-ces, né? São várias condições que a gente vai colocar, ok? Então, tab ela completa a função, conte-ces. Vamos escolher então quais são essas condições. Primeiro o intervalo do critério, então queremos que seja referente a esse componente apenas. Então nós vamos pegar a coluna B, podemos selecionar toda a coluna B sem problema, ponto vírgula, e o critério, né, que seja esse componente aqui, no caso o que está em L8. Esse é o primeiro critério. Então vai pegar basicamente todas as ocorrências de DBF 0042 na coluna B. Ele vai contar toda essa ocorrência. Mas não quero apenas isso, eu quero também que a situação, então nessa coluna aqui, a coluna I, a situação seja o que? Seja aprovado, né? No caso aqui a porcentagem de aprovação. Como tem duas condições de aprovado e aprovado por nota, nós podemos utilizar um caractere coringa, APR, por exemplo, tanto o aprovado como aprovado por nota, por exemplo, começa com APR, né, e colocar um asterisco. Né. É importante que esteja entre aspas, tá certo? Então ele vai pegar o que? Todas as ocorrências de DBF 0042 na coluna B que também tenham, né, a situação que comece com APR, ou seja, vai pegar os aprovados e os aprovados por nota, que é o que a gente quer. Okay?
Como uma porcentagem, nós temos que dividir pelo total, né? Então, uma divisão, nós vamos pegar então o que? O nosso total ele tem que excluir as condições de desistência, de excluída e de indeferida. Então, para isso, nós temos que pegar o total de ocorrências de DBF 0042 e diminuir as ocorrências que tenha DBF 0042 e aquelas três condições: existência, indeferimento, indeferida e excluída. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui uns conte C novamente. Mais uma vez, a condição do componente que a gente quer, né? Okay? Então, que tenha todas essas ocorrências, okay? Menos as ocorrências relativas à desistência, excluída e indeferida. Então, vamos aproveitar aqui, facilitar o nosso trabalho aqui, copiar e vamos então substituir aprovado por desistência. Não preciso colocar a palavra toda, né? Então vamos dar só D usando o caractere coringa. Excluir também as condições de indeferida. Vamos excluir também, aqui é menos, tá? Vamos excluir também as condições de excluída. Então, XC, por exemplo. Como isso aqui é uma expressão, é importante que a gente coloque entre parênteses. Né? Esse número aqui ele pode dar igual a zero, caso a única matrícula que tenha aqui, o único registro que tenha desse componente seja devido a uma desistência, a um indeferimento ou uma exclusão, né, de matrícula. Então, para não ficar um termo muito, um erro gerar um erro, então vamos usar só essa função aqui antes, né, se erro. Então, se esse valor aqui for erro, ele vai retornar, por exemplo, vazio. Né? Ok? Ok. Vamos dar o nosso enter aqui. Então, isso aqui quer dizer a porcentagem de aprovação. Com em porcentagem, vamos selecionar ambas as colunas, NO, total, né? E vamos então colocar os dados em termos de porcentagem, né? Com duas casas decimais, vamos centralizar aqui. Pronto. Então, a porcentagem de aprovação nesse componente foi, nesse período, 17.1 a 18.2, foi de 78,45%. Se nós dermos 2 cliques aqui no final, aqui, ó, nesse cantinho inferior direito, ele vai calcular para todas as outras linhas. Então aqui está a porcentagem de aprovação para todos os outros componentes. Para a porcentagem de aprovação, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos então copiar a nossa fórmula e colocá-la aqui. Só que ao invés de aprovação, seria o que? Reprovação. REP, né? Já que tem várias condições de aprovação. Então aqui está a reprovação nesse componente aqui. Damos 2 cliques aqui, ele calcula para os demais, e nós temos a porcentagem de aprovação para os demais componentes. Perceba que o total não dá 100%, obviamente. E por que não? Porque a diferença vai ser devida aos trancamentos e aos cancelamentos, né? Então, para colocar em ordem decrescente, que é o que é solicitado, de reprovação, então vamos selecionar todo o trecho aqui e vamos classificar e filtrar, né? Classificação personalizada. Os dados contêm cabeçalhos, né, que são exatamente código, nome, porcentagem de aprovação e reprovação, e vamos ordenar por porcentagem de reprovação do maior para o menor. Então, essa aqui é a porcentagem em ordem decrescente. Esses primeiros que estão em branco são exatamente os erros que temos, né? Ou seja, por exemplo, nesse componente, imaginando, por exemplo, apenas um aluno se matriculou e esse aluno desistiu, esse aluno foi indeferido, ou esse aluno foi excluído nesse componente, então vai dar um denominador zero, né? Por isso que ele coloca aqui. Fica em branco, já que na nossa condição aqui, nosso erro ficou em branco aqui. Então começa aqui os primeiros, 100% de reprovação em vários componentes curriculares. Não se assustem, né? Porque pode ser um componente eletivo que
talvez um estudante apenas cursou esse componente curricular e reprovou, né? Então, para você ter uma ideia do total de alunos, é interessante que vamos criar aqui uma função aqui, vamos aproveitar então aqui, ó, essa mesma, vamos contar todas as ocorrências desse componente curricular, excluindo, né, as condições de exclusão, de aluno excluído, indeferido ou desistiu. Então, podemos copiar aqui, temos da sinal de igual, né? Okay. E aí nós temos, por exemplo, 0 alunos. Pode perceber que todos esses aqui que estão em branco são zeros, ou seja, foi aluno, a ocorrência dele foi só aluno que foi indeferido, desistiu ou foi excluído. E aqui a gente tem então aqui, 100% de reprovação, mas também só foi um aluno. Então, para facilmente identificar os cursos que são obrigatórios, a gente pode utilizar essa fórmula aqui do total, né, e buscar aqueles que têm maior ocorrência. Então, 199, muito provavelmente esse componente curricular é obrigatório ou optativo no curso. Ele é o que aparece em maior quantidade, talvez ele seja o primeiro que mais reprova no curso. Então, você vai tomar essa porcentagem de reprovação e essa de aprovação para colocar então no seu formulário aqui do PATCG. Okay? E vai identificando os demais. Esse aqui provavelmente deve ser obrigatório também, esse aqui também, né? Pega no mínimo as 7 primeiras, né? E você então conseguiu aí ver as disciplinas que mais reprovaram no período 17.1 a 18.2. Você pode também querer para um período específico, né? Apenas um período específico, né? Ou a partir de 2018, por exemplo. Então você pode utilizar aqui, pegar a mesma fórmula aqui, né? Se eu quiser para um período específico, por exemplo 2017.1, né? Copiar a fórmula, okay? E colocar uma outra condição em todos esses contos 6 aqui, essas expressões. A condição seria o quê? Que na coluna A nós tenhamos esse período letivo aqui. Então, Q7. Okay? Vamos com a tecla F4, você apertando você consegue congelar essa célula, certo? Vou copiar aqui, vou copiar essa condição aqui para que a gente possa replicar, né, nas outras. Então, dando Enter, nós temos aqui 0, né? Obviamente, porcentagem. E aqui nós temos então a porcentagem, né? Em termos de porcentagem, vamos colocar aqui, né, 2 casas. Então está aqui a porcentagem de aprovação desse componente nesse período letivo. Você pode comparar, se não foi, por exemplo, biologia celular, a porcentagem de aprovação 71, mais em 17.1 foi de 68,12. Então você pode fazer por período letivo, se quiser, ok? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, que tenha auxiliado. Esperamos que o PATCG ele possa contribuir de fato para a melhoria da qualidade dos cursos de graduação, do seu curso, coordenador de graduação. E qualquer dúvida pode entrar em contato conosco na Copav, né, pelo e-mail que aparece aí na sua tela. Ok? Então, muito obrigado a todos e até a próxima.